Olá, bom dia. Hoje é o dia 15 de junho. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos 8, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e para a paz. O pendor do pecado dá para a morte, mas o do espírito para a vida e para a paz. Muito interessante que ele tenha acrescentado aqui a vida, a paz. Nós vimos já nesse livro de Romanos que Deus, a obra da justificação pela fé, produz a paz no nosso coração. Tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 e verso 1. E no capítulo 6, ele nos diz também que, ressuscitados em Cristo Jesus, nós somos vivos para Deus. E, aliás, nesse capítulo 6, ele vai nos falar das três posições nossas, das três realidades na nossa vida, quando a gente entra em contato com a graça de Deus, é que a primeira coisa é que a gente tem que saber, a gente toma conhecimento da obra de Cristo. E a obra de Cristo é que nele estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Depois nós temos que considerar isso na nossa vida. Considerar o quê? Calcular o quê? Calcular que nós estamos mortos para o pecado em Cristo e vivos para com Deus. E depois nós vamos então nos oferecer, nos oferecer inteiramente a Deus, de mortos para o pecado que somos e de vivos para Deus que somos. Se oferecer a Deus aqui na verdade, sinônimo de ter essa afeição pelo Espírito de Deus, esse pendor pelo Espírito de Deus. A gente se interessa pelas coisas do Espírito de Deus. Porque o que vai determinar a nossa vida aqui é o tipo de afeição que nós temos, afeição que nós temos. Temos afeição pelas coisas da carne, vamos nos interessar nessas coisas. O alvo da nossa vida vai ser a obra da carne. Aliás, as obras da carne. Mas se temos um grande interesse, uma grande afeição pelo Espírito de Deus, essa afeição vai ser o objeto, o Espírito de Deus vai ser o objeto dos nossos interesses, do nosso pensamento, do propósito da nossa vida. O que vai dar o propósito da nossa vida, aliás, é o interesse que nós temos pelas coisas de Deus. De vez em quando eu falo por aqui, quando estou pregando, que é difícil de entender um cristão que se torne um advogado do diabo, que está sempre defendendo as coisas do diabo e tentando achar erro na palavra de Deus, na igreja de Cristo, na vida dos irmãos. Esse tipo de coisa é incompreensível. Na verdade, essa é uma afeição pela carne e não pelas coisas do Espírito de Deus. Quando nós temos uma afeição pelo Espírito de Deus, é como diz Davi no Salmo 46, 42, quando ele diz: como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio por Deus. É ter esse desejo de correr à procura da fonte d'água, como faz a corça em países secos, no deserto, o que não é o problema. Aqui na nossa região a gente também não é a corça, mas é um animal da família, mas eles não precisam correr, porque aqui sempre tem água, tem rios, tem lagos, chove muito. Mas num país árido, como no Oriente Médio, no países do Oriente Médio, esse animal precisava andar quilômetros à procura de água. Esse anseio que esse animal tem pela água, diz Davi, é o mesmo anseio que ele tem pelas coisas de Deus, pela pessoa de Deus. Essa sede que a gente tem de Deus. Estamos correndo atrás dessa fonte de água. Já achamos, inclusive, mas o nosso coração é um grande desejo. E ao mesmo tempo em que a gente anseia pelas coisas de Deus, a gente tem uma paz muito grande no nosso coração. E Paulo também diz que essa paz vai se estender aos outros. Nós vamos buscar a paz para com os outros. Uma coisa interessante a ser dita hoje aqui, a ser lembrada, talvez por você, é que você só dá aquilo que você recebeu. Quando Jesus nos diz que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que nós temos a nos amar uns aos outros, ele está nos falando do ágape, do amor de Deus. Só que o amor de Deus vem no nosso coração através do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5.
O Espírito Santo derramou em nosso coração, como as cataratas do Iguaçu, o amor de Deus. Não é assim um chazinho que você derrama dentro da xícara. Não, da caneca. É um torrente, uma água que cai do céu e que derrama e que forma um rio caudaloso. É assim que Deus derramou o amor dele no nosso coração. E a gente sabe que o amor de Deus é a locomotiva dos frutos do Espírito, que, aliás, é chamado por Paulo de fruto do Espírito. Uma vez que o amor de Deus é derramado em seu coração, você tem paz, porque a paz é um fruto do Espírito. Paz com Deus, paz no seu coração, porque a paz com Deus derrama paz no seu coração. Uma vez que você tem essa paz no seu coração, você tem paz com os outros também. Nós nos regozijamos, diz Paulo, com aqueles que se regozijam. Estamos em paz com os irmãos. Estamos em paz com todo mundo. Não a nossa paz. A nossa paz é vulnerável, como o nosso amor, como a nossa esperança, que são vulneráveis. Mas estamos falando aqui de paz, fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, o encorajamento da graça hoje para nós é que possamos nos atentar para essa verdade. Se você se afecciona muito às coisas da carne, você deveria se indagar. Porque um cristão não deve se afeccionar às coisas da carne. Quando a gente peca na Bíblia, hoje que temos Cristo, não é o nosso estilo de vida, é um acidente. Acontece. Mas o nosso maior desejo é estarmos em completa comunhão com o Espírito Santo de Deus. A graça nos introduz numa atmosfera, numa festa maravilhosa em que estamos em contato constante com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus agindo em toda a nossa vida, em casa, na escola, no trabalho e até mesmo na igreja. Que Deus os abençoe.